Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de uma palavra japonesa chamada, deixa eu pegar ela aqui para falar certinho. Omoi Yari. Omoi Yari. É uma palavra única, né? Omoi Yari. E ela significa consideração, ela significa você olhar o outro antes de você. Essa frase dá uma margem para um questionamento muito grande, né? Como assim? Amar o outro antes de mim, né? Não é primeiro amar a mim para depois amar o outro? É que se a gente for olhar mais profundamente, a gente pensa na gente. A gente sempre pensa na gente. Pensa. Quando não se pensa, provavelmente tem algum trauma envolvido, questões de infância que marcaram, uma infância muito criticista, né? Que você sempre estava errado, que vinha, não elogiava, mas na hora que fazia alguma coisa errada, vinha com a crítica forte, com carga emocional, né? Uma crítica forte com carga emocional, quer dizer, além de criticar, que é uma coisa ruim, ser humano, ele não gosta, nenhum ser humano gosta, ainda com uma tensão muito grande, talvez uma execração, um desprezo, uma raiva, uma irritação junto, associado, isso para a criança é bem danoso. E uma ausência de elogio. O professor Masaharu Taniguchi, que quem fundou a Seishonoye, né? Ele diz que a criança ela cresce na direção do elogio. Então, se nós soubéssemos como pais, avós, o quanto um elogio faz bem para uma criança, a gente elogiaria mais. Isso não significa bajular a criança, não significa mimar a criança, não é isso. Mas, às vezes, a gente está tão ocupado na nossa própria vida que só lembra de conversar um pouquinho mais a fundo na hora da crítica e não na questão da educação, do mostrar como é com calma e também de elogiar quando faz uma coisa boa. Porque se você for ver, as crianças o tempo todo fazem coisas bonitas, boas e olham para o adulto como se, né, esperassem, olha aqui o que eu fiz, olha aqui que bonitinho, esperando realmente uma atenção desse adulto, né? E se não vem essa atenção, só vem na hora da crítica, a tendência é a autoestima desse adulto ser de fato mais rebaixada. Graças a Deus, né? Fica adulto, a gente fica adulto e o adulto pode mudar isso. É um trauma, realmente, ele vai vir com toda a força, ele vai vir arrebentando, muitas vezes num momento inadequado, né? Quando você está com muita tensão, muito medo, ou você é criticada por uma pessoa de autoridade para você, como um pai, uma mãe, um chefe. De repente o chefe chama a sua atenção, dependendo de como você absorveu tudo aquilo na infância. Tem os que absorvem mais, os que absorvem menos. Quanto mais o ego é debilitado, quanto mais esse ego não conseguiu se estruturar quando pequeno, mais sente, mais a criança vai sentir e mais ela vai sofrer na fase adulta, porque as coisas vão tocá-la com muita intensidade, as coisas vão chegar com muita violência, né? As coisas vão ser vistas e vão atingir essa pessoa de uma forma muito catastrófica, muito triste mesmo. E a reação de qualquer ser humano, e não é só ser humano, né? Qualquer mamífero, animal, mesmo vegetal, qualquer ser
do planeta, quando machucado, quando ferido, é o quê? Atacar. E aí acontece da pessoa se tornar uma pessoa que ataca. Às vezes com consciência, às vezes sem consciência, mas ataca. O que prejudica muito, porque machuca, né? Machuca principalmente a si mesma, mas aos outros também. E quando a gente fala dessa palavra omoiari, isso. Ela mostra pra gente que é preciso ter consideração pelos outros em primeiro lugar. O que é, né, muito da frase de Jesus Cristo que fala sobre amai ao próximo como a ti mesmo. E ele colocou amai ao próximo antes do a ti mesmo. Ele não falou ame você e depois você ame ao próximo igualmente. Ele falou ama ao próximo como a ti mesmo. Por isso que também muita gente ensinou só o amar ao próximo, mas a questão é só amar o próximo não é o caso, tá? Mas quando você toma uma decisão, você costuma olhar o que isso vai repercutir na vida do outro, né? Vamos supor, eu vou fazer alguma coisa, vamos pensar que você é um político, você vai fazer uma coisa ilícita. Aí você está pensando no seu caixa 2, você está pensando naquilo que você vai ganhar com aquele acordo. E só que e aí você está sedento, super certo de que vai dar certo, porque afinal, né, o cara está oferecendo a grana, como que você não vai pegar? Aí, se você tem essa visão de consideração ou omoiari, você vai pensar no outro, tá, mas o que isso vai afetar as pessoas? O que essa decisão vai afetar as pessoas que eu amo, por exemplo? O que essa decisão, no caso desse político corrupto, vai acarretar, né? Que é o desvio de verbas que poderiam estar salvando vidas, né, em hospitais. A maior parte das cidades do interior, elas têm um déficit de profissional da saúde, né, na área pública. São poucos por habitante, se for olhar, tipo assim, 2 a 3 por 1.000 habitantes, então são muito poucos. E assim por diante. Então, o que eu falo para você? Quando o omoiari fala sobre considerar o próximo em primeiro lugar, é isso. Você tomou decisão, então agora considera o outro em primeiro lugar. Vou tomar uma decisão que vai fazer sofrer a minha família inteira, mas eu estou com uma alegria gigante de fazer aquilo, então eu vou fazer aquilo. Tá, você já decidiu que você vai fazer aquilo, então agora você vai colocar em primeiro lugar a sua família. Você vai fazer aquilo mesmo? Pensa no seu filho, na sua esposa, pensa na sua mãe, no seu pai, você vai fazer isso. Então, a gente observa em todas as culturas e religiões essa observação bonita que é você considerar o outro primeiro. Na Índia, né, tem uma escola de iluminação, a Omnes, que é o Ekam, hoje chama Ekam, né, Ekam, que fala sobre a auto-obsessão. Eu já falei sobre a auto-obsessão em outros vídeos, que é aquela sensação de que a gente é vítima, a gente é injustiçado e que as pessoas devem pra gente. Então, a partir do momento que eu me coloco nessa posição que eu sou uma coitada, uma pessoa que é infeliz, que as pessoas deveriam fazer coisas para mim, que as pessoas não fazem e isso me machuca, as pessoas estão me maltratando, eu estou num estado de auto-obsessão, que eles chamam, que é um estado egóico e que impede a gente de enxergar claro, impede a gente de enxergar a realidade, o que de fato está acontecendo, né? Porque o que de fato está acontecendo? Será que é isso tudo mesmo? Será que as pessoas
te ignoram, são hostis com você? Será que as pessoas realmente são cruéis? Será que você é uma coitadinha mesmo? Uma vítima do sistema, uma vítima das pessoas? Ou você, de repente, está se colocando numa posição de coitada para justificar qualquer tipo de reação para com o outro? Então, isso é importante a gente observar. Quando a gente considera o outro em primeiro lugar, a gente está deixando um pouquinho o nosso egoísmo de lado. E quando se olha profundamente para os problemas com as pessoas, ou para as pessoas problemas, a gente descobre que o problema é a gente mesmo. Não são os outros, né? O inferno não é o outro. O inferno está dentro da gente. O outro é um reflexo. O outro, ele só vai refletir o que tem dentro da nossa mente. Então, se eu brigo com uma pessoa que eu considero ela uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa nela, eu tenho que parar e olhar e falar, mas será que isso não sou eu? Porque eu estou querendo que ela pense do jeito que eu estou pensando. E mais do que isso, eu não estou querendo que ela brilhe, eu não estou querendo que ela seja uma pessoa bacana, porque, nossa, se ela for mais bacana do que eu, como que eu vou ficar menos? Então eu vou ser menos? Então, não, eu sou mais. As pessoas, elas precisam valorizar o quanto eu sou boa, o quanto eu sou bom. E agora vem essa aí, faz essas coisas, como me irrita. Ninguém assume isso, tá? Ninguém assume. Eu assumi que se acha uma vaidosa, e a vaidade, ela perpassa por tudo, até pela religião, aquela vaidade religiosa, aquela vaidade, eu sou uma santa, eu sou um espiritualista, eu sou uma pessoa, essa daí tem problema, essa daí isso, essa daí aquilo, mas você consegue enxergar a perfeição nela? Você consegue enxergar as coisas boas dela? Você consegue enxergar ela bacana, muito legal? Não, eu tenho tanta raiva dela que se ela for tão maravilhosa assim, eu não vou ser. No final também aparece isso, tá? Então, assim, o seu inimigo, você quer que o seu inimigo seja brilhante? Então, mas para ele ser brilhante para você e deixar de ser seu inimigo, você tem que olhar para ele como se ele fosse brilhante. Porque você tem que enxergar que ele é brilhante. Porque ele é. E se ele não está mostrando isso para você, é porque você está preso em alguma coisa e você não quer que ele seja isso com você. Medo, vaidade, insegurança, ciúme, inveja, tudo isso aí rola solto dentro de cada um de nós. E como que eu vou olhar para essa pessoa e imaginar ela maravilhosa, ela deslumbrantemente humana, deslumbrantemente correta? Porque se ela for tudo isso na minha cabeça, então eu sou o quê? Então você percebe que até para desejar o bem para o outro, até para você ter uma vida de amigos e não de desafetos, uma vida próspera e não de escassez, você precisa ter generosidade, você precisa considerar o outro. E esse considerar o outro não é você fazer tipo para agradar o outro, isso é uma coisa superficial, uma coisa externa. Então, a partir de agora, tá bom, eu faço só o que o outro quer. Nossa, é muito primitivo, né? Se tirou essa conclusão, é muito primitiva, porque não é essa a questão.
Para você conseguir olhar o outro, bom, para você incluir o outro, né? Não excluir o outro, para você incluir o outro, você precisa primeiro se incluir, tá? Se incluir. Como assim? A frase não é amar o próximo como a si mesmo? Se você não está sendo capaz de amar o outro, é por quê? Qual é o perigo? Se o perigo for, porque ele me desqualifica, ele me rejeita, ele me abandona, ele me trai, ele me prejudica, ele me machuca. E agora inverte essa situação, coloca a frase eu e repete a mesma coisa para ele, ó. Eu o machuco, eu o excluo, eu o traio, eu o abandono, eu o rejeito. Será que não é isso? Não é você? Tenta virar para o seu lado um pouco. Faz esse exercício de inversão. Muito conhecido no trabalho de Byron Katie, uma fabulosa americana que estudou sobre a questão do relacionamento, e ela fala, toda vez que você sentir que alguém te fez alguma coisa ruim, coloca no papel e depois você inverte. Coloca assim que você fez aquilo. E começa a pensar assim, em algum momento você fez aquilo de algum jeito, indiretamente, antes dele ter a reação também, ou junto. E depois você faz para você. Esse é o trabalho. Você faz para você. Então você pergunta para você se você... Pergunta não, você afirma. Eu estou me abandonando. Eu estou, no caso, me traindo. Eu estou, no caso, o que for, né? E aí você começa a perceber o que você está fazendo com você, que está refletindo lá fora com a reação das pessoas. Porque quando você trabalha isso com você, você é capaz de enxergar o outro com um olho mais de amor, de compreensão. Você é capaz de considerá-lo. E ao considerá-lo, você abre as portas da felicidade para você. Você abre as portas da prosperidade para você. Então pense, reflita com carinho sobre esse assunto. O quanto você é capaz de deixar o outro brilhar? O quanto você é capaz de deixar o outro ser muito especial? Sem isso te abalar. E só vai te abalar se você não pegar o touro à unha, não olhar o porquê que você não quer que o outro brilhe. E aí você vai descobrir dentro de você a vaidosa, a egoísta, a mesquinha, a malvada, né? É basicamente a medrosa, né? A medrosa. Medrosa é tudo, que aí ela causa inseguranças, é ciumenta, né? Enfim, é tudo. É a que ataca, lógico, ela está ferida. Ou ela está com medo de ser atacada, ela ataca antes, não é assim? Então, fica essa reflexão. E aí você não vai se bater, não vai se criticar, pô, né? Agora eu descobri que eu que sou culpada, aí você vai ser aquele crítico lá, parecido com o trauma da infância que te desqualificou e execrou pelos seus erros. Não precisa ser infância, às vezes durante a vida a gente também se torna uma pessoa assim. E aí a gente precisa enxergar o quanto a gente também precisa da nossa compaixão, do nosso perdão, do nosso entendimento, do nosso apoio. E ele não vem de uma hora para outra, ele vem aos pouquinhos. Aparece
timidamente. Um dia eu tô um pouquinho menos dura comigo, no outro dia eu tô um pouquinho menos crítica comigo. Tenta, antes de você ter a reação violenta com você mesmo, de vergonha, de culpa, de tudo, antes de ser cruel com você, para. Você errou, parou, calma. Que triste, eu não queria ter errado. Mas eu não vou me deixar tomar pelo trauma, eu não vou me deixar tomar pelo desespero, eu não vou me deixar tomar pela vergonha, nem pela culpa avassaladora. Com certeza, na próxima eu farei com mais atenção, com certeza não farei isso de novo. Eu estou arrependida, eu não faria isso de novo. E isso já é o suficiente para começar a abrir as portas novamente e a vida começar a ficar um pouquinho melhor a cada dia. O paraíso é possível. O paraíso é possível aqui na Terra. Basta a gente ter olhos de ver. Um beijo para todas, para todos e até a próxima.